Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo que nós estamos expondo. Faz tempo que eu não venho aqui domingo, estava me sentindo desviado. Domingo já sem vigia. Tu vê? Nós vamos dar continuidade, beleza? Então, hoje nós vamos ver a nossa última bem-aventurança, que está no verso 10, tá bom? Essa bem-aventurança, ela vai pegar do verso 10 até o 12, mas hoje nós vamos falar restritamente do verso 10, para no domingo que vem a gente falar dos outros dois versículos, tá bom? Então ela vai ter duas partes aí para a gente poder trabalhar. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, a palavra que penetra a nossa alma, a palavra que fala ao nosso coração, que revela quem é o Senhor, a palavra viva de Deus, o verbo. Obrigado por essa palavra, que o Senhor possa nos trazer sabedoria, revelação, que o Senhor conduza a minha boca, que o Senhor abra os nossos corações e mentes, para que essa palavra ela possa adentrar ao mais profundo da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Gente, não diferente das outras bem-aventuranças, essa aqui ela também vai falar a respeito do que o crente é, né? A gente viu aí todas essas bem-aventuranças e vimos que as bem-aventuranças elas falam a respeito daquilo que o crente é em sua essência, aquilo que ele de fato é, né? Então, se você for perguntar para alguém, ou se alguém te perguntar, cara, como que você pode caracterizar um crente? Você vai trazer para ele todas essas bem-aventuranças. Então o crente, ele é pobre de espírito, ele é uma pessoa que chora, né? Uma pessoa quebrantada, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa pura de coração, uma pessoa pacificadora e também uma pessoa perseguida. E mais uma vez, é algo totalmente paradoxal, né? Você olhar para essa bem-aventurança e falar, poxa, por que aquele que é perseguido, ele é feliz? Porque nenhuma perseguição é boa, né? Convenhamos. Se você um dia for perseguido, você vai ver que não é uma coisa muito legal, muito agradável, né? Mas Jesus, novamente, ele põe isso em contraponto. Cara, o perseguido é feliz. Assim como aquele que chora é feliz, né? E eu adoro isso é muito legal. Então, a gente vai ver aqui, a primeira coisa dessa bem-aventurança é que ela repete a recompensa da primeira bem-aventurança. Confere na sua Bíblia aí. A primeira bem-aventurança está no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos ler o 10 de novo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte tem a ver com o tipo de conduta que a gente deve ter, com o tipo de vida que a gente deve levar e também, como eu já falei, com o tipo de gente que a gente deve ser, porque tudo isso exposto aqui está falando de uma conduta de um reino que não é desse mundo. É o reino dos céus, é o reino de Deus, o reino que virá, né? O reino que será estabelecido e tudo mais. Então, essa bem-aventurança ela é muito mal compreendida, porque todo crente, qualquer fase da vida cristã, ele acha que está sendo perseguido. O crente sempre vai achar que ele está sendo perseguido. Não é verdade, dona Marico? Cara, eu acho isso impressionante e a gente não consegue entender com plenitude a respeito do que de fato é ser perseguido, né? Essa bem-aventurança, ela é como se fosse a estaca final de todas as bem-aventuranças, né? Não é à toa que ela é a última. É como se fosse a soma de todas as bem-aventuranças que a gente viu, e a soma de todas essas bem-aventuranças resulta
numa pessoa perseguida. Então, você quer ser perseguido? Seja todas essas bem-aventuranças aqui. Então, vamos lá. Gente, quando a gente para pensar no cristianismo em si, no cristianismo, quando eu digo, não quando a religião cristã foi estabelecida, né? Mas na história do mundo, na história de Deus, na narrativa do Senhor, a gente vai ver que a perseguição ela se faz presente desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Se a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar pessoas justas que sofreram perseguição. Mas, Gabriel, não tinha Jesus naquela época. Óbvio que tinha. Ele só não tinha, né, forma de homem. Ele não era o Deus encarnado ainda, mas Jesus sempre existiu, né? Antes de todas as coisas, ele já era Deus. Então, quando a gente pega e olha, por exemplo, para a vida de Davi, Davi foi um rapaz muito perseguido. Vocês concordam comigo? Saul perseguiu Davi. Até mesmo antes de Davi, José. Poxa, José foi perseguido pelos seus próprios irmãos. E se a gente olha, por exemplo, para a vida dos profetas, a gente vai ver que os profetas foram totalmente perseguidos, né? Prendiam os caras, maltratavam os caras. E a gente vai agora para a era do Novo Testamento. Poxa, os discípulos de Jesus foram extremamente perseguidos. Se você for correndo a história, você vai ver que a perseguição ela acompanha a vida cristã. A perseguição ela acompanha o crente. Então é estranho um cristianismo sem perseguição. Um cristianismo sem perseguição é um cristianismo incompleto. É um cristianismo que não tem efeito na sociedade, não tem efeito no mundo. Porque a perseguição persegue o cristão. Então, o que leva um crente a ser perseguido é basicamente o tipo de gente que ele é, o tipo de vida que ele leva, o tipo de mentalidade que ele possui, o tipo de atitudes que ele tem no mundo em que ele vive, né? Porque se você for parar para pensar, é muito simples a lógica. O mundo ele tem um padrão de vida e o evangelho tem um outro padrão de vida. Vocês concordam comigo? Se o crente ele vive conforme os padrões do mundo, não tem por que ele ser perseguido, né? Mas se o crente ele vive conforme os padrões do evangelho, esse camarada vai ser perseguido. Uma hora ou outra ele vai ser perseguido. Então, o crente, para ele ser reconhecido de fato como crente na sociedade, ele precisa ter um tipo de padrão ético, social, moral, totalmente diferente do que a gente vê por aí, certo? O Sermão do Monte, gente, ele é uma contracultura. Se o mundo ele tem uma cultura estabelecida, o Sermão do Monte é uma contracultura, né? É até o subtítulo do comentário do John Stott a respeito do Sermão do Monte. A contracultura. O Sermão do Monte é uma contracultura. Se é uma contracultura, ele vai contra a cultura que já está estabelecida. Mas existe um motivo porque é tão difícil a gente praticar o Sermão do Monte. É que a nossa cosmovisão, que é a maneira de que a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, ela ainda não é uma cosmovisão cristã. Se você parar para pensar, a maneira como você enxerga o mundo talvez não seja nem 1% cristão. Ah, Gabriel, mas eu venho à igreja, eu leio a minha Bíblia, eu oro. Mas e quando você se porta na sociedade? Quando você vai se portar dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro do seu trabalho? A sua conduta não é nem um pouquinho cristã. A maneira como você, por exemplo, enxerga causas sociais não é nem um pouquinho cristã. A maneira como você enxerga política não é nem um pouquinho cristã. A maneira como você enxerga qualquer coisa, educação, ciência, não é nada cristã. Nós precisamos moldar, nós precisamos pegar a ótica do evangelho
e colocar nos nossos olhos para que a gente possa enxergar o mundo da maneira como ele deve ser enxergado, que é pela ótica do Evangelho. Concorda comigo? Então, beleza. Então, o maior motivo, gente, de não haver perseguição no nosso meio é que nós estamos amoldados ao padrão do mundo. Pode parecer que não? Pode parecer que não. Mas se a gente for fazer uma análise mesmo, se a gente for sondar o nosso coração, se a gente for sondar as nossas atitudes, a gente vai ver que, caramba, ainda falta muita coisa para eu viver no padrão do Evangelho, para eu de fato viver uma contracultura. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê, cara, a gente ainda está muito familiarizado com as coisas da terra, a gente ainda está muito familiarizado com as coisas do mundo, a gente ainda vive muito de acordo com o padrão caído do mundo. E isso eu estou falando para pessoas regeneradas pelo Evangelho. Beleza? Então, assim, cara, nós fomos alcançados pelo Senhor, regenerados pelo Evangelho, justificados, estamos em processo de santificação, mas mesmo assim, estamos agarrados com a terra. Mesmo assim, a gente está incrustado na mentalidade caída do mundo. A nossa mente talvez ainda não tenha sido de fato transformada. Eu vou dar uma fórmula para você não ser perseguido. Então anota se você quiser anotar essa fórmula, se você não quiser sofrer perseguição na sua vida. Tá? Só tem 2 pontos, tá bom? O primeiro ponto, fale o que as pessoas querem ouvir. E o segundo, viva de maneira independente do Evangelho. Essa é a fórmula mágica, é a poção mágica para você viver sem perseguição na sua vida. Fala só o que as pessoas querem ouvir. Dê somente o que elas querem, não é nem o que elas precisam. Dê o que elas querem, dê o que elas desejam. E viva a sua vida totalmente independente do Evangelho, aquém do Evangelho, distante do Evangelho. Meu amigo, você não vai ser perseguido. Por causa da justiça, não vai ser perseguido. Nós não somos perseguidos porque nós não vivemos por causa da justiça. Agora a gente vai entender um pouquinho por que Jesus ele falou: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele poderia muito bem ter falado: bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Mas ele coloca essa declaração por causa da justiça, e isso é muito assertivo. Por causa da justiça. O que seria esse por causa da justiça? Como eu já falei, se a gente está vivendo uma vida cristã em que a gente não é perseguido, a gente está vivendo uma vida cristã incompleta. O cristão que não sofre perseguição, ele não é um cristão autêntico. Isso é duro da gente ouvir. Porque, poxa, sei lá, a gente está aqui na igreja, já no evangelho há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos de convertido, sou batizado, eu falo em línguas. Mas ouvir de uma pessoa, que no caso sou eu, que talvez tenha a metade da sua idade, de que você não é um cristão autêntico, assim como eu também não sou um cristão autêntico, isso dói. Isso dói. Isso fere o nosso coração, porque então tudo que eu estou fazendo está sendo em vão? Talvez não, mas está incompleto. Está incompleto, a gente pode completar isso aí. Tudo bem? Então, há um motivo, gente, correto para nós sermos perseguidos. E esse motivo correto para nós sermos perseguidos é a justiça. Tudo bem? Eu vou dar alguns motivos que as pessoas interpretam errado. Né? Motivos de perseguição que as pessoas já acham que de fato é o motivo de que Jesus está falando aqui no verso 10. O primeiro motivo é aquele pessoal que acha que está sendo perseguido porque eles defendem uma causa. Né? Tipo, defende uma causa política, uma causa social, sei lá. A pessoa defende essa causa e, óbvio, por exemplo, se o camarada defende uma causa política e ele vive em prol disso,
é óbvio que ele vai ter perseguição dos seus opositores, né? Isso é óbvio. E aí a pessoa, ela defende essa causa, estou falando de uma pessoa cristã, a pessoa defende essa causa, e aí ela sofre oposição, começa a sofrer perseguição. E aí ela vem e usa esse versículo, eu estou sendo bem-aventurado porque eu estou sendo perseguido. O reino dos céus me pertence. Não. Essa promessa do reino dos céus pertence àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não por qualquer causa, social, política, econômica e etc. Tá? Outro exemplo. Gente que acha que está sendo perseguido quando passa por alguma dificuldade na vida. Tipo, sei lá, um problema na família, um problema no trabalho, um problema no casamento, um problema com, sei lá, um problema que a pessoa tem na vida, uma dificuldade, sabe? E aí a pessoa vem e chega pro pastor e fala assim, pô, pastor, acho que estou sendo perseguido. As coisas na minha vida não estão muito boas. Não está caminhando, estou tendo muito problema na minha vida e eu acho que eu estou sendo perseguido por causa disso. Estou me sentindo perseguido, estou sofrendo perseguição. O inimigo está me perseguindo. O devorador está na minha vida. Mas não. Você só está vivendo, meu amigo, a vida cristã comum, a vida cristã ordinária, que é passível de sofrimento, é passível de dificuldades e que deve ter sofrimentos e dificuldades. Ainda você não está sendo perseguido por causa da justiça. Tem também, isso aqui é batata, tem também aqueles que acham que estão sofrendo perseguição porque são cristãos que pregam o evangelho de Jesus Cristo de uma maneira tola, insensata e sem sabedoria. Você já viu aquele irmão, aquela irmã que não tem um pingo de sabedoria, um pingo de sensatez ao pregar o evangelho para alguém? É totalmente arrogante, é totalmente ignorante, é totalmente desagradável ao pregar o evangelho para alguém. E aí a pessoa não gosta. A pessoa quer distância de uma pessoa tola, de uma pessoa insensata. A pessoa vai querer distância. E ele acha que está sendo perseguido por causa disso. Mas não. É só uma falta de sabedoria. É só uma insensatez da parte do camarada, né? Mas ainda assim não está sendo perseguido por causa da justiça, que Jesus fala aqui no verso 10. Gente, nenhum desses exemplos que eu dei aqui, eles são, de fato, o que é ser perseguido por causa da justiça. Eu acho que está dando para entender, né? Então, beleza. A gente vai ver agora aqui o que de fato é você ser perseguido por causa da justiça. O que é essa justiça? Toda vez que a gente ouve essa palavra aqui, justiça, quando Jesus está falando, essa palavra justiça, ela vai implicar o fato de uma pessoa ser justa, o fato de uma pessoa ser reta. A palavra justiça, ela sempre vai, pelo menos aqui no Novo Testamento, ela sempre vai te levar para um ponto da justificação, aquele ato legal que Deus realizou, que foi independente de mim, independente de você. Deus nos justificou. O que é isso? Deus nos tornou justos. Deus te tornou justo. Ele imputou a justiça de Cristo no nosso coração e nos tornou justos. Então, esse ato de nos tornar justos não vem de nós, é algo que Deus realiza mediante a nossa fé na obra de Cristo na cruz. Beleza? Então, só é perseguido aquele que vive por causa da justiça. E viver por causa da justiça, como vai dizer o querido Lloyd Jones, ele vai dizer que é assemelhar-se ao Senhor Jesus. É muito simples, parece que é muito complicado, né? Parece que você viver por causa da justiça, você precisa ser tipo um Lutero e escrever um monte de tese contra a igreja brasileira, e você se levanta como detentor da verdade da igreja, e você vai fazer justiça com as suas próprias mãos, e por isso você vai ser perseguido. Não. Ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por se parecer com Cristo. Lloyd Jones, ele
ele meio que dá uma repaginada nesse versículo. Ele diz que bem-aventurados os perseguidos por se parecerem com ele, com Cristo. Então, gente, se você se parece com Cristo, se você está nesse processo de se parecer, de se assemelhar com o Senhor Jesus, você vai ser perseguido. Então, se você parece com ele, você vive por causa da justiça. Agora eu vou trazer para vocês, assim como eu trouxe a fórmula para você não ser perseguido, anota a fórmula para você ser perseguido. Primeiro ponto, assemelhe-se a Jesus. Se pareça com ele. Seja como ele era. E o segundo, viva como Jesus. Esse é o segredo perfeito para você ser perseguido. Se pareça com Jesus e viva como ele viveu, que você vai sofrer perseguição. Abre sua Bíblia rapidinho no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Gente, estou pregando com a Bíblia que era do meu avô. Só compartilhar essa alegria aqui. Evangelho de João 15, do 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, isso aqui é Jesus falando, tá, para os discípulos dele. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Gente, Jesus está falando aqui para os discípulos dele o seguinte, ó. O mundo me odeia, porque eu não sou do mundo. E o mundo também vai odiar vocês, porque vocês não são do mundo. E se perseguiram a mim, que sou o Senhor de vocês, o servo, que no caso, né, somos nós, não somos maior do que ele, que é o Senhor. Então nós também seremos perseguidos. Imagina os discípulos ouvindo isso. Isso porque assim, para pensar no contexto que os discípulos estavam. Virava e mexia e Jesus curava um camarada, Jesus fazia um milagre, Jesus ressuscitava um morto ali, um morto aqui, e ele era perseguido. Os líderes judeus, cara, os fariseus, a galera lá, os escribas e tudo mais, esses caras queriam matar Jesus. E eles viviam correndo atrás de Jesus para poder matar ele. Jesus estava sofrendo perseguição. Por quê? Por causa da justiça. Porque ele vivia uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa. E aí os discípulos vendo tudo isso, tipo assim, caraca, imagina, Jesus acaba de fazer um milagre, e aí aparece o pessoal querendo perseguir, e Jesus fala, vamos embora que a gente não pode morrer agora. E aí eles saem correndo, fogem daquilo lá e tudo mais. Os discípulos imaginando aquilo ali, no contexto que eles estavam vivendo, e Jesus fala para ele, vocês também vão ser perseguidos. Eu realmente não sei o que se passou no coração desses homens. Sobretudo depois que o Senhor ascendeu aos céus, né? Só que esses homens, eles tinham tanta convicção do sentido da vida deles, tanta convicção da palavra que foi dita a eles, da palavra que saiu da boca de Jesus, dizendo para eles irem, pregarem, fazerem discípulos, discipularem, porque um dia o Senhor iria voltar. A fé desses homens era tão grande, a vida que esses homens levavam, né, na verdade, era tão justa, era tão reta, que eles não tinham medo da perseguição. E eles apenas viviam. O mundo vai nos odiar pelo simples fato de nós nos parecermos com Cristo. E o mundo odeia a Jesus. É até engraçado falar. O mundo odeia aquilo que ele mais precisa. Jesus. Cristo foi uma pessoa, gente, de um tipo de vida totalmente diferente. Jesus tinha um tipo de vida totalmente diferente. Mas, ao mesmo tempo, uma vida comum.
Jesus, cara, viveu 30 anos escondido. Jesus, ele cresceu, ele nasceu numa casa comum, ele tinha pai e mãe, homem e mulher, comum, teve irmãos comuns. Jesus teve uma vida, cara, normal. Normal. Ele foi uma pessoa normal, assim como eu e você. Mas mesmo assim, ele foi perseguido por causa da justiça. O que isso nos diz, cara? Que para você ser perseguido por causa da justiça, você não precisa fazer coisas mirabolantes. Você só precisa ter um tipo de vida diferente. E por mais que seja uma vida comum, é extremamente diferente ao padrão que o mundo traz de vida. Porque o padrão, por exemplo, do mundo é, cara, compre até você cansar de comprar. E quando você se cansar de comprar, compre de novo para você parar de estar cansado de comprar. Mas quando a gente olha para o Evangelho, Jesus diz o seguinte: se você tem 2 túnicas, dê uma. Se necessário, dê até a capa. Se você tem 2 pães, dê um. Não é um tipo de vida muito comum, um tipo de vida muito simples e que ao mesmo tempo desafia o que a gente vê aí fora? Lloyd Jones vai falar uma coisa muito legal. Aqueles que se assemelham a Jesus Cristo sempre serão perseguidos. E por quê? Pelo simples fato do Evangelho ser totalmente ofensivo para o mundo e também loucura. A mensagem da cruz, ela é loucura. A mensagem da cruz não faz sentido para o mundo. Mas é a coisa que eles mais precisam. É a coisa que as pessoas mais carecem. É de Deus. As pessoas estão num labirinto existencial, tentando achar a saída que vai trazer sentido para a vida delas. Mas no fim, essa busca das pessoas por prazer, por dinheiro, por poder, no fundo, é uma busca por Deus. E a gente desafia essas pessoas quando a gente olha para elas e a gente vê que eu preciso viver diferente. Eu não posso viver como aquela pessoa. Você não precisa ser maluco, você não precisa ser arrogante, você não precisa ser mirabolante para você ser perseguido. Você só precisa ser, gente, pobre de espírito. Você precisa ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, uma pessoa misericordiosa, pura de coração e pacificadora. Seja todas essas coisas e você vai ser perseguido. Perseguição vai vir na sua porta e vai bater. Então, para a gente concluir, quero que você pare um pouco para pensar a respeito da sua vida. Que tipo de vida você está levando? Que tipo de pessoa você está sendo lá fora? As pessoas, elas te amam, as pessoas te admiram, as pessoas te acham o máximo. Eu não estou aqui pregando para a gente construir alguns monastérios e a gente se isolar do mundo, ser um bicho do mato e deixar o mundo explodir para eu poder ser perseguido de boa, para eu viver o Sermão do Monte de boa. Não é isso. Nós precisamos estar inseridos na nossa cultura, inseridos na nossa cidade, mas vivendo um tipo de vida totalmente diferente do que as pessoas vivem. Então, quando a gente olha para tudo isso aqui, e a gente decide, cara, eu vou viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida reta, eu já estou vivendo totalmente diferente dos padrões do mundo. E somente por isso a gente vai sofrer perseguição. Às vezes, a gente não vai sofrer perseguição como a igreja perseguida lá do Oriente Médio. Às vezes não vão entrar na tua casa, pegar a tua esposa, estuprar a tua esposa na tua frente.
mas às vezes vão abandonar a sua amizade, às vezes vão só parar de falar com você, ou às vezes sempre vão estar te xingando, te caluniando. Às vezes você não vai tomar um tiro no peito, não vai tomar uma facada nas costas, por você viver de acordo com o Evangelho. Mas às vezes a sua mãe vai parar de falar com você. Às vezes o seu pai vai te deixar. Às vezes o seu marido não vai querer saber de você. A sua esposa não vai querer saber de você. Por causa do tipo de vida que você leva. Por você viver de acordo com o Evangelho, meu amigo, você sim será perseguido por causa da justiça. E ainda tem um ponto pior. Talvez não venham aqui radicais islâmicos invadir esse lugar para perseguir a gente. Mas talvez a perseguição pode vir daqui. De irmãos da igreja. Que abandonam você por você levar um tipo de amor por Jesus muito específico. Por você ter um tipo de devoção que para eles é, tá exagerando. Sabe? Abre a sua Bíblia só para a gente finalizar. 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, 9. Vamos do 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Gente, por mais que um dia nós viemos a ser perseguidos, nós não seremos desamparados. O Senhor está conosco até a consumação dos tempos. Amém? Coloque-se de pé, por favor.